noite, você está aqui no canal Acervo de Memórias, o canal que pode transformar a sua vida, como tem transformado muitas vidas. E nós estamos essa noite aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, visitando uma querida amiga, nossa querida Juliana Boff, uma pessoa do meu coração de muito tempo, já aqui em Caxias do Sul. Um friozinho gostoso, o inverno já chegando. Essa noite, nosso convidado mais que mega especial é o padrinho do nosso programa, o pastor Davi Jones, que é o marido da Judith Jones, pai do Randy, do Thomas e do Felipe. Eu estou tendo aqui um probleminha aqui para a gente entrar. Não. Socorro, Lise. Não estou conseguindo entrar aqui com o pastor. Aqui, Davi Jones. Ah, sim. Consegui. Assistente continua sendo a Lise, querida, minha sobrinha querida, com o pastor David Jones. Pastor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, querido. Que saudade, pastor. Tá, saudade para você também. Saudade de você. Oh, meu querido pastor, meu professor, meu instrutor, meu pai. É você que sabe, né? Padrinho, né? Abençoador do Acervo de Memórias. Amém. E esse ano, agora, dia 12, o acervo de junho, né? O acervo. Gostou, hein? Legal, hein, pastor? Nós estamos comemorando um ano de acervo de memórias, dia Uau! 12 de junho, e não poderíamos deixar de trazer o pastor David Jones aqui nessa comemoração, nesse mês comemorativo do nosso programa Acervo de Memórias, para a glória do nosso Salvador, nosso querido Senhor Jesus. Diga aí, pastor, a palavra é sua. Onde você está? Quantos graus? E mais um pouquinho. Ok. Estou em Newark, Delaware. Não é Nova Jersey, é Delaware. É o estado do presidente Biden. É o estado onde ele foi senador. Eu estou na minha cova, no meu escritório, que fica no porão da casa, e cheio de livros. São exatamente para nós 19h03, para vocês é 20h03. Temperatura está mais ou menos 18, 17 graus, 18, 20 talvez. Nós estamos aguardando uma tempestade. Houve chuva de granizo em Washington, onde Tomás mora. Ele disse, papai, vai chegando lá, porque é um temporal que vai subindo a costa. Então, eu estou torcendo que não caia a eletricidade, porque quando vem essas tempestades fortes, às vezes nós perdemos a luz. Se for o caso, eu não sei se vai funcionar até acabar a bateria do telefone, não sei, mas estamos aí bem, graças a Deus. Judith está lá em cima, ela está assistindo o concílio da Aliança lá em Nashville. Ela está assistindo pelo live stream. Mas eu estou dedicando esse tempo para vocês e é uma alegria estar de volta. Pastor, então, ela está assistindo alguma coisa da aliança, sim, né? Sim, é o concílio geral. Como no Brasil tem o concílio, nós temos um concílio de um ano sim, um ano não. Então, está sendo realizado em Nashville, Tennessee, neste justo minuto, e a gente não pôde ir para participar este ano. Então, eles oferecem para as pessoas poderem assistir online à noite e durante o dia também. Então, ela está lá em cima assistindo pela televisão. Sim, mas então vamos aproveitar e mandar um grande abraço para o
o pastor Mike e Ruth Davis lá em Paredes, Portugal, que em algum momento eles vão assistir a gente. Ah, que bom, que bom. A gente conversa assim pelo Facebook às vezes, são muito queridos. Gostaria de estar com eles para visitar, mas quem sabe, Deus possibilita, né? Em breve. Pastor Davi Peters, no Canadá, também. No Canadá, o pastor Timóteo em Minnesota, em Minneapolis, e o Mansky está em Wisconsin, e tem gente espalhada. O Douglas e a Helena estão em Guadalajara, México. E o pastor Zé Freitas e Glaucia, em São Paulo, a Igreja Aliança Cristã Sim. Missionária. Grandes amigos, grandes amigos. Se você estiver assistindo, visite esses pastores nessas igrejas que vocês vão ser muito abençoados. Também quero mandar um grande beijo, um abraço para a Igreja Batista Abapai, em São Paulo, Barueri, em Minas Gerais, em Lages, aqui no Rio Grande do Sul, em Francisco Beltrão, minha cidade querida. Um beijo para todos vocês, todos que estão conectados conosco agora. Você é bem-vindo, Deus te abençoe, com a entrevista do pastor David Jones. O Peter está lá no Canadá, um dia ele vai me dar uma live também. Amém. Pastor, então, o que nós queremos saber de você são tantas coisas, mas nós vamos ter que dar uma sintetizada no nosso bate-papo hoje, né? Pois é. Então, eu vou começar indicando os seus livros. Eu tenho aqui o livro Raízes E Ramos. Uhum. Aqui o pastor David Jones, né, escreveu esse. Esse eu trouxe, pastor. Se você tiver os outros seus aí, quiser apresentar, falar um pouco sobre as suas literaturas, que são muito importantes, muito interessantes. Ok, esse livro conta a história da Missão Aliança e a Igreja Nacional que fundamos faz anos agora, a Aliança Cristã Missionária Brasileira. E se alguém que está assistindo, se quiser comprar um exemplar, pode entrar em contato com o seminário A.W. Tozer, em São Paulo. Eles têm um estoque bom lá, não sei o preço agora, porque faz tempo que deixei, e toda venda, toda renda dessas vendas vai para o seminário. Então, se alguém se interessa, pode comprar através do seminário A.W. Tozer. Agora, se você quer vender livro, deixa eu ver. Eu tenho vários em inglês, mas eu vou falar sobre os em português. Esse é o primeiro livro que eu escrevi, não sei se vai ficar ao avesso, mas o título é Oração que Funciona. Eu acho que eu fiz isto em 2012 e ele é disponível no Amazon. Se você for para Amazon.com, você pode encontrar esse. Também não sei o preço, porque eu não vendo, a Amazon que vende, e de vez em quando eu recebo um dinheirinho dos direitos. Esse livro aqui, escrevi sobre a Missão Aliança em Cabinda. Cabinda é uma província de Angola, e o título é A História da Missão CAMA, isto é Christian and Missionary Alliance, em inglês, né? Em Cabinda, de 1885 a 1957, uma saga de sacrifício e serviço. E conta a história dos missionários depois dos pastores nacionais. Foi muito difícil naquela época, porque Cabinda era um enclave, não uma colônia, mas uma enclave de Portugal. Então, era governado diretamente de Portugal e, infelizmente, o governo português e também a igreja estabelecida católica não gostava nada de evangélicos, de protestantes. Então, foi muito difícil no início, mas o pessoal lutou e trabalhou, e hoje tem uma bela igreja lá. E eu, de vez em quando, eu vou lá para pregar e ensinar no seminário dele. Então, eu tenho vários desses livros. Eu estou pensando em traduzir mais um livro para português, mas isso
traduzir livro leva muito tempo, né? Eu estou muito ocupado com muita coisa, mas a gente está escrevendo. Acabei de terminar mais um livro que sairá daqui uns 2, 3 meses sobre Tibete, mas isto é outro assunto para outra noite. Uhum. Ô, pastor, então, eu falei Davi, eu queria falar o P, que é Paul Paulo, Jones. Davi Paulo Jones, isto. P de Jones. Paulo, não de pato. Pastor, me diga uma coisa, você que é um pastor missionário, começou a fazer missões aos 26 anos, 25. 25 anos, e tem essa larga, vasta experiência, conhece tanto a cultura brasileira, você que é mais brasileiro do que americano, que eu sei, seu coração aqui é nosso, eu queria que você me dissesse como como eu devo selecionar um missionário. Ok? Você me deu essas perguntas faz alguns dias e dei uma pensada, uma estudada, orei sobre isto e eu vou ficar com meu caderninho aqui para não desviar o olhar, tá? Então, como selecionar um missionário? Primeira coisa, porque eu fui escrevendo outra noite. Primeiro item que veio à cabeça é isso. Quem seleciona é Deus. Então, se há uma entidade missionária, uma missão assim que envia missionários, uma igreja, algum grupo que quer enviar missionários, tem que entender isto. Quem seleciona é Deus. Isso é o primeiro princípio. Agora, para continuar, o primeiro critério que deve considerar, tem 4 critérios que eu alistei, mas o primeiro é essa pessoa, homem ou mulher, tem que ser chamado por Deus. Ou seja, tem que ter uma clara convicção que Deus lhe chamou para ser missionário. Por que eu digo isso? Porque o trabalho de missionário é difícil. Nós não estamos vivendo no século XIX, quando, por exemplo, na América e na Inglaterra, literalmente, quando os pais levavam seus filhos ou suas filhas aos cais de Nova York para enviar à África, para enviar a outros lugares, geralmente eles levaram sua bagagem dentro de um caixão, especialmente para a África, porque de cada 10 missionários enviados, em 5 anos, 5 estavam no solo, já morreram. Então, agora, nem era assim em toda parte, mas China, por exemplo, Índia, a mesma coisa. Muita doença, malária e outras doenças. Então, a primeira coisa que tem que ter uma clara convicção de que Deus lhe chamou. Eu tive o meu chamado, Deus me chamou com 15 anos. Falou comigo claramente, meu filho, eu quero que tu sejas um missionário. Falou inglês, porque não falava português na época, mas era tão claro quanto a nossa conversa agora. Então, isso é o primeiro. Eu poderia elaborar muito mais, mas eu uso com cuidado esses termos. É uma clara convicção. Agora, se você está convicto que Deus te chamou, você vai ter que relatar isto àquela missão que vai te enviar, ou à igreja que vai enviar, ou quem for que seja. Então, a pessoa que está entrevistando esse candidato a missões tem que entender. Esse sujeito sabe, Deus chamou. Se não for missionário, vai ficar fora da vontade de Deus. Segundo critério, essa pessoa que se candidata a ser missionário, vamos dizer que ele passe o primeiro critério. Segundo, ele tem que ser confirmado pela igreja local onde ele é membro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no Brasil, há um fervor missionário muito grande. Apesar de todos os problemas econômicos do país, o Brasil está se tornando mais um celeiro de missões. E isso que é algo, literalmente, que Deus me mostrou quando era jovem. É um país onde a igreja evangélica cresce muito. Havia uma onda de evangelização muito forte na década de 50, 67, 70, as igrejas crescendo. Onde a igreja de Cristo cresce, a grande comissão foi escrita para a igreja.
Então, se Deus escreveu isso em português também, então ele vai chamar gente do Brasil. Então, nesse caso, a igreja local que eventualmente vai participar do envio do missionário tem que confirmar e dizer, sim, essa moça demonstra não somente sinais que é crente, mas ela já demonstrou que ela tem uma convicção clara do chamado dela, que ela estava no acampamento, estava no retiro, numa conferência missionária, e Deus falou. E, além disso, no ministério da igreja local, onde ela é membro, ela participa. E ela faz isto e aquilo. Vou dar um exemplo. Deus me chamou para ser missionário com 15 anos. Agora, não tem nenhuma missão que vai mandar um guri de 15 anos para lugar nenhum, né? Eu não queria ir. Eu estava para terminar o meu high school ainda. Voltei para o high school e comecei a estudar e fazer todas as matérias que eu achei que seriam interessantes para ser um missionário. Aprendi a bater a máquina, porque a minha letra era tão péssima. Eu pensei, ninguém vai poder ler as minhas cartas de oração, pedindo oração. Vou ficar sem oração. Então, tudo que eu fiz foi com o alvo de um dia chegar lá. Então, vou me preparar. Aí, voltei à minha igreja local e falei para as pessoas, falei para o professor da escola dominical que Deus tinha me chamado. Eu disse, eu quero fazer alguma coisa. E ela disse, ótimo, nós precisamos de um professor da escola dominical dos meninos de 10 a 12 anos. E eu falei, esses pivetes são os piores, é pior idade, né? Porque eles são bagunceiros e tal. Eu disse, você foi um deles. Então você agora vai ser o professor deles. E ela me deu uma revistinha das lições do professor e preparei, e descobri que Deus me deu um dom de ensino. Agora, meu jeito de ensinar é muito popular. Eu não sou nenhum acadêmico, não procuro ter esse tipo de pomposidade, mas eu sei ensinar, sei comunicar. Então, quando eventualmente eu fui entrevistado para ser missionário pela Missão Aliança, na época, eles disseram, quais são as áreas onde você tem demonstrado que você tem vocação para o ministério? Eu ensinei a classe de 1957 a 1960 na escola dominical da igreja em tal lugar. Pode falar com o pastor. Aí depois, quando eu estava no seminário, eu dei estudo bíblico na cadeia do condado local. Fiz por 2 anos. Gostei demais. Foi difícil no início. Ou seja, já comecei a exercitar os dons espirituais que Deus me deu. Agora, para vou ser sincero, eu nem pensei em dons espirituais. Mas eu sabia, missionário geralmente tem que ensinar alguém, um instituto bíblico, uma igreja e tal. Então, esse terceiro critério, o segundo é confirmação pela igreja local que esse rapaz ou essa moça tem bom testemunho, é sério, está crescendo na vida cristã. Terceiro critério, demonstração dos dons espirituais identificados. Por quê? Porque se nós formos com toda boa vontade para trabalhar onde Deus mandar, não importa o país, pode ser um país assim de uma cultura mais simples, ou pode ir para Paris ou para Roma, qualquer coisa. Se você fizer isso, eu sei italiano, eu conheço muita coisa da história da Itália, de Roma, então eu me viro lá. Se você for na carne, né, que isso a Bíblia chama de carne dá carne, não vai dar em nada. Então, a igreja, especialmente se o candidato diz, eu creio que Deus quer que eu seja um professor de seminário, por exemplo. Então, e como é que foi a sua experiência como professor na escola dominical? Os meninos queimaram a igreja, incendiaram a igreja, ou seja, não conseguiu dominá-los, mas eu consegui. Vou dar um exemplo. Um rapaz que foi membro da igreja de meu pai, quando era menino, foi estudar no seminário, terminou o seminário, pastoreou por 2 anos, não deu certo, fecharam a igreja. Ele voltou para a nossa cidade, voltou à nossa igreja, e meu pai não sabia muita coisa do assunto da igreja que fechou, então pediu que ele fosse professor da escola dominical. Estou dando isso um exemplo porque é vivo, lembro disso.
E o cara, quando ele começou a lecionar na escola dominical, ele teve a classe dos homens adultos. Jovens, homens e homens mais de velho. Quando eu assisti, de vez em quando eu voltava da América, e assisti a aula, a escola dominical, a classe dele, o momento que ele abriu a Bíblia e disse, bem, vamos iniciar, vários deles foram dormir. E foi um professor péssimo. Então, conta essa história para dizer, se você diz que vai ser um professor de seminário, no caso, você tem que ter um dom de ensino. Isso é bíblico. Agora, claro, a gente aperfeiçoa e tudo mais, mas tem que ser lá. Quarto critério, não diria tão importante, mas é muito aconselhável procurar, é que essa pessoa demonstre uma certa habilidade linguística, ou ao menos que goste de línguas, né? de falar. E quando era menino, eu nem sabia que eu ia ser missionário, mas eu gostava dos missionários que visitaram nossa igreja. Me conta como é que diz isto em chinês, em mandarim, como é que diz em japonês, como é que diz em Kikongo, tal. Eu queria aprender a contar, porque eu gosto de línguas e descobri mais tarde que Deus me deu uma certa dotação nessa área. Então, quem tem esse tipo de interesse, quem tem interesse em assuntos culturais de outros países, quem gosta de fazer perguntas, porque o bom missionário tem que ser um sujeito curioso. Você diz que eu sou muito brasileiro. Aprendi no Brasil, porque foi fazendo perguntas. Por que vocês fazem assim? Como é que foi? Aconteceu na história. Então, na época não havia Wikipedia. Então, eu procurava os livros, comprei muito livro de história, porque eu queria saber. Então, isso geralmente demonstra que a pessoa tem já uma capacidade transcultural, de certa forma inata, que Deus quer usar. Então, esses são 4 critérios que eu acho, talvez achem outros, mas 4 pontos importantes. Primeiro, Deus é quem seleciona. Então, a pessoa tem que ter essa clara convicção do chamado, de que Deus chamou. Segundo, confirmação para a igreja local. Se a igreja local, onde esse rapaz ou essa moça, onde eles são membros, se a igreja não confirma, ele diz, bem, ele vem, senta, ela participa, vai aos cultos, e acho que é dizimista, mas nunca vi nenhum fruto, nunca vi uma pessoa evangelizada, não traz ninguém para a igreja. Então você fica com uma certa dúvida sobre essa convicção. Terceiro, dons espirituais identificados. E 4, essa questão transcultural, linguística, que é muito importante. E claro, em cima disso, treinamento. Não aconselho mandar um sujeito fora do país para ser missionário sem um treinamento adequado. E graças a Deus, hoje no Brasil, há muitos seminários que têm cursos de missões, há missões que têm seu próprio instituto, sua própria escola de preparação. Então, eu acho que qualquer missão que mande alguém para o campo missionário fora do país, sem ter preparo, está preparando alguém para voltar logo, porque tem que ter um treinamento adequado. Então, isso é, em resumo, o que eu diria. Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. A gente vê muitos jovens, pastor, desejando o caminho missionário e às vezes tem um som, assim, uma coisa meio de turismo. Estou interessado em sair, vou viajar, mas não entende o preço de você abrir mão do seu país, da sua cultura, da sua família, dos seus amigos, do seu ambiente. Você não aprende isso em 2 anos. Então, quando eu e Judite, eu fui para o seminário, encontrei Judite lá, Deus tinha chamado ela. A gente nem se conhecia quando éramos jovens. Nos encontramos lá, e a primeira vez que nós saímos para nos conhecer melhor, a gente passou a noite toda conversando e perguntando, como é que você foi chamado para ser missionária? E ela me contou, deu testemunho. Eu disse, e você? E contei, tal. Então, isso, ao menos, porque não queria já ter um relacionamento romântico ou pensando em casamento com alguém que não tinha aquela convicção. Porque sem essa convicção, quando as coisas são difíceis, saem. Então, se você quer ter uma boa
capacidade linguística, tem que levar tempo. Leva tempo. Eu estudei numa escola de línguas por um ano em Campinas. Depois tive mais um ano de uma professora que era tutor. Nossa, ela era durona. Então, trabalhei, e depois escutei muito rádio, literalmente, muita audição radiofônica, e assisti novelas para aprender gíria. Isso foi na época quando as novelas não eram tão imundas, mas o Bem Amado, e Gabriela e aquelas todas. Então, foi uma maneira. Então, essa coisa de turismo missionário já era. Não funciona. Principalmente se o missionário que eu conheci aí numa dos congressos aí da Aliança, pastores que eram missionários em Iranjaia, por exemplo, Sim. e um deles impressionou demais, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o missionário ele entra e se adapta àquela cultura. Sim. Ele não vai levar a cultura dele para mudar a cultura daquele povo, né? E ele já não, ele tinha a roupa, o cabelo, o jeito dele, ele virou completamente Virou. um nativo de Iranjaia. Eu acabei esse livro sobre Tibete, e o livro é sobre são sobre primos. O livro é sobre dois rapazes que são primos e que se identificaram com o povo. Agora, isso foi no início do século XX, de 1920, mais ou menos, até 35, mais ou menos nessa época. Eles se tornaram tibetanos. Os caras aprenderam a falar, eles comiam a comida deles, que é totalmente diferente que a nossa. Eles se vestiam com a roupa deles era um roupão feito do pelo de uma ovelha, e a parte peluda ficava contra o corpo. Então, eles tinham uma ovelha grande, matava, tirava e virava ao avesso. Então, a parte mais dura ficava por fora, a parte peluda ficava por dentro. Então, eu fico pensando que deve dar muita cócega, né? E era só isso que o povo usava. Não usava roupa de baixo, nada. Quando dava muito frio, eles pegavam mais um feltro e usavam como um sobretudo. Então, esses missionários, eu acho que devem ter usado cueca, alguma coisa, mas eles realmente se vestiram. E quando o povo falava, esses caras são os bravos filhos do Tibete. Ou seja, eles entenderam, esses homens vieram aqui para se tornar como nós. E dessa forma você pode comunicar o evangelho com o linguajar deles e o jeito deles. Porque se a pessoa acha, bem, para eu ser um crente, um cristão, eu vou ter que virar que nem aquele missionário, usar a roupa dele, usar o jeito dele, o corte de cabelo. Bem, isso simplesmente são questões pessoais e culturais, não tem nada a ver com a salvação. Então, no caso, só diria isso. Eu me tornei missionário com 25 anos, com a ideia que eu vou ou morrer no Brasil, ou vou até 65, 70 anos, depois eu me retiro e volto para a América. Na verdade, não consegui fazer tantos anos, só fiz 31 anos. Mas naqueles 31 anos, a gente passou muito chão, trabalhamos muito, e você é parte do fruto disso. E louvo a Deus. Com certeza, que muito me orgulha, né? Eu sou muito agradecida a Deus, porque eu aprendi tudo no meu ministério hoje, foi ali com vocês, né? Também. Pessoal do CEMIBA, né? Sim, do IBA. Do IBA. Pastor, Liz, você já tem a lista aí dos nossos. Eu vou te contar um pouquinho aqui da sua audiência. Ok. Com certeza a Sandra e o Dani, se eles vão estar aí com a gente. Um beijo bem grande para vocês. A Sandra Rocha, do DF. A Elia Silva Franco. A Estela Dal, de São José dos Campos. Um abraço para todos vocês, bem-vindos. A Maria Helena, de Francisco Beltrão. Beijo, Maria Helena. O Eurico P.O. Genilda Ferreira Costa, F. Silveira Campos, o Franklin Elvas,
Um grande beijo para você, Franklin. O 43 Phil Barnett, acho que é isso mesmo. Phil Barnett. Uhum. É um O gringo. Léo Luciano G. Martins, 18, e a Janaína, 0808, também de São José dos Campos. Todos vocês são bem-vindos. Vocês que estão entrando pela primeira vez aqui, conhecendo o Acervo de Memórias, aqui no Instagram, M Selvas, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Também no YouTube, lá é Acervo de Memórias. Eu peço que vocês entrem no YouTube lá como ativando o sininho, fazendo comentário também, se inscrevendo, e aqui no Instagram, nos seguindo, divulgando, porque esse programa, esse canal, é para levar testemunhos e levar paz, alegria, o nome de Jesus Cristo, o seu trabalho, o reino dos céus aqui na terra, por esses homens e mulheres de Deus, e também outros testemunhos maravilhosos que nós temos em todo aqui o nosso acervo. Então, você é bem-vindo, faça parte da nossa família. Deus abençoe. Pastor, voltando para você, pastor David Jones, como pastorear uma igreja? Conta isso para a gente, pastor. Uma boa pergunta. Ok. Eu vou prefaciar isso e dizer que não quero que ninguém não me entenda bem quando eu falar sobre a igreja, porque ela é a noiva de Cristo, ele deu sua vida por ela, e a igreja é o amor de Jesus, ela é preciosa. Amém? Amém. Mas Amém. ela é composta de nós, de gente. E Jesus tem cada filho que eu vou te dizer. Então, eu digo isso como prefácio. Primeira coisa, nós temos que reconhecer, quando a gente fala de igreja, ou vamos começar, quando a gente fala do termo pastorear, estamos usando a palavra pastor, certo? Então, como ser pastor de uma igreja? Outra maneira de fazer essa pergunta. Interessante que eu vi um estudo outro dia sobre isto e estava pensando no mesmo assunto. O termo pastor, para nós, tem ganho uma interpretação ou conotação religiosa. O líder de uma igreja, normalmente igreja evangélica, mas na igreja católica também, às vezes o padre é chamado pastor, né? Porque é um termo o termo no grego significa pastor de ovelhas. Literalmente, é pastor de ovelhas. Então, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente sabe que a igreja, aquele termo igreja, significa os que foram escolhidos e chamados por Jesus Cristo. E usou um termo grego que nem era religioso. Mas o pastor é pastor das ovelhas. Então, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que Jesus chamou os membros da igreja, nós, filhos e filhas de Deus, crentes redimidos e salvos, nós somos ovelhas dele. Agora, antes de falar das coisas bonitas das ovelhas, vamos entender isso. A profissão de pastor é difícil, porque lidar com ovelha é fogo. Literalmente, de todos os animais domésticos, de todos, literalmente, a ovelha é a mais burra delas. Burro é intelectual comparado com ovelha. Aí, quando a gente pensa sobre isso, poxa, Jesus, você não poderia ter nos chamado de, ao menos, burro, para ter um bicho mais bobo, mais burro que nós? Ele disse, não. Agora, por quê? Um sujeito que escreveu um livro sobre a igreja e sobre o Salmo 23, Jesus, né, que fala, o Senhor é nosso bom pastor, e ele foi um pastor de ovelhas em Montana por vários anos. Ele depois se tornou um pastor evangélico, né? E escreveu esse livro. Mas ele escreveu o livro do ponto de vista de um pastor
literalmente o pastor de ovelhas. Ele disse que ovelha é muito, muito burra, muito estúpida. Ela é teimosa, ela é briguenta, ela se perde super facilmente. Jesus conta essas histórias, as parábolas, né, das 99, aquela bobinha que se perdeu. Isso é verdade. De todos os animais domésticos, quando eu digo isso, estou falando de cavalo, vaca, porco, galinha, iaque, outras coisas, vaca. Então, de todos os animais, todos eles têm um bom senso de direção. Nós temos uma cachorra aqui. Você conhece a nossa cachorra, a Audrey? Lembra dela? Claro, Você fez amizade com ela, ela te gostou muito. Então, Audrey anda com Randy, meu filho Randy, que está de volta da China, né? Então, ele leva ela para um passeio todo dia. Ele anda com ela por 2, 3 horas lá no mato, atrás da casa. Você sabe que tem uma floresta lá. Uma vez ele estava com ela e ela conseguiu se soltar, levou o guia e foi embora. Ele foi correndo atrás dela, ela é super rápida e ele simplesmente não conseguiu, não alcançou. Ele voltou para casa todo aborrecido e todo preocupado, porque ela estava andando com essa corrente, com guia, né, com a parte que você agarra. Ele tinha medo que ela fosse correr e enganchar-se em alguma coisa, ficar presa, né? Aí fica lá à noite, tem raposa lá, tem outros bichos que ela poderia ser atacada ou qualquer coisa. Ele disse, Randy, ela é cachorra, ela sabe onde fica a casa, ela já soltou-se várias vezes e correu, deu voltas, ficou 3, 4 horas. Quando ela cansa, ela fica e senta na frente da garagem. Eu disse, ela voltará. Então, e voltou. Agora, se você pegar uma ovelha, levar a um campo, uma pastagem bonita, e der 2 ou 3 viradas dela, e põe uma venda nos olhos dela, e depois correr, eventualmente ela vai conseguir tirar a venda, ela não vai achar a casa, ela não vai achar o celeiro, não vai achar ela simplesmente se perde. Agora, quando a gente pensa sobre a igreja, você que já trabalha com a igreja há vários anos também, quantas pessoas que são ovelhas de Jesus se perdem com uma facilidade tremenda, fazendo coisas burras mesmo, tomando decisões que, às vezes, o pastor, eu sou careca por causa disso, a gente arranca o cabelo. Como é que você poderia fazer coisa dessa? Então, antes de mais nada, quando a gente fala em como pastorear uma igreja, é reconhecer que a igreja é composta de ovelhas. Jesus é o bom pastor e até ele tinha dificuldade em arrebanhar os seus bichos. Imagina nós. Então, o que isso exige? Muita paciência. Nós temos que ter paciência com as ovelhas, porque se você der uma surra de palavra muito forte, você vai espantá-las e vão embora. Vão procurar algum pastor que passa a mão no cabelo. Não faz mal, deixa o dízimo e deixa para lá. Né? Então, reconhecer que Jesus chama os membros da igreja ovelhas porque elas são que nem isso. Se perdem facilmente, são tolas, teimosas, medrosas, também ficam com muito medo. Segundo ponto seria seguir o exemplo de Jesus, que foi um bom pastor. Agora, sua igreja inicial foram 12 discípulos. E quando você pensa na igreja de Jesus nesse sentido, dos discípulos, ele tinha um que já era traidor. Então, você que lida com a igreja, tem que entender que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, é do Senhor. E às vezes traem o pastor ou a pastora, ou traem o líder, traem os outros. Quando a gente fala sobre essa questão, última questão que você me deu sobre o tempo atual que está acontecendo no mundo, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, que a Bíblia chama os últimos tempos. E nas passagens bíblicas diz que muitos trairão, muitos terão coração esfriado. Então, ser pastor de igreja não é romântica. Eu diria, se você não tiver um distinto chamado, muito confirmado, de fazer isto, não faz porque acha bonito.
Eu sei literalmente de alguns rapazes que estavam no seminário comigo e um admitiu que eu estou aqui para ser pastor porque minha mãe quis. Bem, eu não sei quanto tempo que ele ficou tentando ser pastor, mas não teve chamado, não teve convicção e no fim largou. Por quê? Porque ovelha morde, ovelha chuta, ovelha trata mal. Às vezes você sofre muito nesse ministério. Então você segue o exemplo de Jesus, agir com amor, com paciência. Jesus, o bom pastor, se sacrificou. Então, se você não está disposta a se sacrificar, não estou falando em subir na cruz, mas gastar muito tempo com eles e muitas vezes ganhar muito pouco. Voltando para meu chamado para ser missionário, quando Deus me chamou para ser missionário, lembra que eu sou filho de pastor. Fui criado, né, na casa pastoral. Eu vi o sofrimento que meus pais às vezes tiveram com a igreja. E quando Deus me chamou para ser missionário, eu gostava muito de missionário, mas eu nunca pensei em ser missionário, porque eu sabia que não tem muito dinheiro nisso. E eu gostava de dinheiro. Então, quando Deus me disse, meu filho, eu quero que tu seja um missionário, a primeira coisa que eu pensei, bem, lá se vai toda aquela vida materialista que todo americano gosta. Então, tem que estar disposto a se sacrificar e tem que ser um líder servo. Sem entrar em detalhes particulares, tanto no Brasil quanto aqui na América, tem muitos pastores que aproveitam as ovelhas. Ou seja, não são líderes servos dispostos a se sacrificar, mas querem viver às custas. Nós vemos isso, inclusive, no Antigo Testamento, fala sobre os pastores que devoram as ovelhas, né? Vivem da sua lã, vivem da sua carne, vivem do seu leite, vivem do seu produto. Então, esses são comercializadores do ministério, mas não são pastores. Ok, outra coisa que pastor tem que fazer é discipular. E você é um exemplo. Você foi discipulada. Eu não fui seu discipulador, Judite e outras, Arlene, outros que trabalharam. Eu diria, depois da pessoa se tornar um cristão, um crente, como a gente usa o termo, então essa pessoa tem que ser discipulada. Porque Jesus nunca disse, ide fazer crentes, ide fazer convertidos, ide fazer gente que levanta a mão e vai à igreja ao menos 2 vezes por mês. Ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações. E o discípulo é seguidor. É um seguidor confirmado e fiel de Jesus Cristo. Então, essa pessoa tem que ser discipulada. E discipulado, basicamente, é ensinar a pessoa a se alimentar. Tem aqui um banquete. Inclusive, tem muita carne aqui e também leite e tem pão, né? Então, você pega a pessoa, ajuda essa pessoa a começar a entender a Bíblia. Eu acho que eu tenho tempo de contar uma história, e você sabe que eu conto a história mesmo. Eu ouvi um testemunho de um senhor lá de Jordânia. Ele era da religião predominante muçulmana, e ele era um muçulmano convicto e praticante. Ele se levantava às 4 horas da madrugada, toda manhã, para orar. Ele estava acordado antes do cara, o sacerdote deles, fazer a primeira chamada de oração às 4h30, 5 horas, né? Então, ele lia o Corão, inclusive decorava uma grande parte do Alcorão. Então, esse cara era convicto, fazia tudo. Ele é muito melhor, muito mais crente nesse sentido do Islã do que os seus vizinhos e outros. E por anos e anos e anos ele seguiu, mas nunca sentiu nada assim. Ele estava fazendo isso por exigência própria, mas nunca teve nenhum relacionamento com Deus e não teve paz no seu coração. E no fim, ele disse, sabe que uma coisa? Eu acho que Deus nem existe. E o homem que contou a história disse que ele se tornou, como muitos muçulmanos do Oriente Médio fazem, ateus escondidos. Porque dentro da cultura, se você é um ateu, ateia, você vai sofrer muito, porque Islã é a religião oficial de todo mundo.
Então, no caso, esse homem deixou de seguir qualquer religião, mas ele era uma pessoa que estava buscando, ele quis saber se existe Deus, se Allah é verdadeiro, como é que a gente encontra? E ele teve um sonho. E no sonho, ele viu alguém e disse, eu sabia que era Jesus. Então, nesse sonho, Jesus falou para ele, leia meu livro. Isso é o Injil, o Evangelho, né? Então, o homem, não sei como é que ele conseguiu, mas conseguiu arrumar a Bíblia, que era o Novo Testamento. Ele leu Mateus de 1 a 7. Terminou o Sermão do Monte e disse, esse livro, isso é ridículo. Amar os seus inimigos, orar pelos que te perseguem, aquela passagem bíblica, né? O Sermão do Monte conta tudo que a gente deve fazer. Nós lembra que a gente chama isso os estatutos do reino de Deus, né? Então ele disse, isso é impossível, ninguém pode fazer isso. Fechou a Bíblia, esse negócio de Jesus não é nada. Teve mais um sonho, e Jesus falou no sonho, eu disse, leia todo meu livro. Pegou a Bíblia e leu de cabo a rabo todo o Novo Testamento e até terminar o final de Apocalipse, o homem se tornou crente. Então, por que eu digo isso? Porque quando a pessoa é nova na fé, no caso dele, ele estava buscando, ele leu o Sermão no Monte e ele sabia, e é verdade, é impossível um ser humano amar o inimigo e orar por aqueles que te perseguem humanamente. Nós não somos boas pessoas, nós somos pecadores. É só quando Deus nos salva e seu Espírito vem residir em nossos corações que isso transforma-nos. E ele ama o próximo através de nós. Então, eu estou contando essa história porque discipulado é ajudar a pessoa a entender a Bíblia. Porque se a gente só usar o intelecto, né, a Bíblia diz que para a pessoa que não é convertida, que não conhece a Deus, a Bíblia é besteira. Tem coisa que não tem nada a ver com nada. Eu sempre digo, quando a pessoa se torna crente, fica muito inteligente e rápido, porque logo o Espírito Santo vive dentro e começa a ensinar e explicar as coisas. Então, discipular é importantíssimo. E o pastor que não discipula, não é pastor. É religioso, líder religioso, mas isso é dever. Agora, claro, se você tem uma igreja de 1.000 membros, você não vai conseguir discipular todos. Mas você tem que treinar, discipular discipuladores, para que você possa lidar com essa turma. Senão, você vai ter 1.000 crentes que levantam a mão, dão um dízimo, vêm para a igreja 2 vezes por ano, ou por mês, e só isso. Ok, terceira coisa, isso segue naturalmente na questão do discipulado, como pastor da igreja, é levantar líderes. Uhum. A gente trabalhou, você sabe isso, a gente trabalhou fundando igrejas. Agora, eu não fui ao Brasil para ser um pastor de uma igreja. Eu fui ao Brasil para levantar uma igreja missionária. É por isso que morei em Brasília, Porto Alegre, Curitiba, sei lá, São Paulo, né? A gente viajou e morou em muitos lugares, porque a gente fundava igrejas. Fundava e às vezes afundava, mas a gente tentava, né? Então, no fim, nós temos que procurar e pedir que Deus nos dê discernimento para ver os líderes, as pessoas que têm capacidade, porque nem todo cristão vai ser um líder, um pastor, um missionário, como for. Mas todo mundo tem um chamado para fazer algo na igreja. E é o dever do pastor, da pastora, então, discernir onde é que é o lugar onde essa pessoa pode desempenhar os seus dons espirituais para servir ao Senhor e à igreja e ao mundo que precisa de Cristo. Então, isso é super, super, super importante. Então, mais uma vez, reconhecer que Jesus é o dono da igreja, ele é o dono do rebanho, que ovelhas são difíceis de lidar, nós temos que ter sabedoria e temos que ter experiência. A primeira igreja que eu pastoreei foi uma daquelas que eu ajudei a fundar e afundar, né? Porque havia tão pouca gente, eu não estava preparado, é outra história, né? Mas a gente adquire conhecimento, adquire experiência e isso é aplicável para outras partes. Então, eu poderia
demorar mais, mas são basicamente esses princípios. E, mais uma vez, se você não tem a vocação, se não tem um chamado para pastorear, não diz, eu quero ser um pastor, porque acho bacana. Você vai perder essa ideia logo. Então, eu quero... Eu não sei se você está com o relógio aí na frente, eu vou ter que te chamar aqui mais 1000 vezes para você falar com a gente, né? E então, eu só vou te pedir, pastor, nós estamos já fechando o tempo, para você dar o seu conselho final para os jovens. E vamos deixar a quarta pergunta para a próxima, tá? Tá bom. Porque é pano para muita manga, tá? Ok. Então, conselho para os jovens, porque a gente vai encerrar às 8, né? Às 21 horas. Ok. Então, conselho para os jovens casais. Estou falando basicamente de cristãos, mas o conselho vale para qualquer um. Reconhecer que um casamento cristão requer trabalho, persistência e perdão mútuo. Eu comecei a namorar Judite com 21 anos. Ela estava com... Não, 22 anos. Ela estava com 21. A gente casou, eu estava com 24, ela estava com 23. Nós tínhamos namorado 2 anos e meio. Estudamos juntos, literalmente. A gente estava, na maioria das nossas aulas no seminário, a gente estava juntos, porque ela estava fazendo curso de missões, trabalhamos juntos em atividades extracurriculares da escola. Então, eu pensei, e ela pensou, quando a gente se casou, que a gente se conhecia bem. Porque 2 anos e meio de namoro, nós decidimos que nós não iríamos casar até depois de nos formar, para não complicar a vida. Vamos terminar os estudos, pagar as dívidas, e depois a gente junta os trapos e vamos lá. Então, uma semana depois de nos formar, a gente casou. Casamos sem dívida e sem dinheiro, mas a gente casou. Eu lembro que depois de um mês, continuava amando Judite, mas eu pensei, eu não conheço nada dessa mulher. Eu que pensei que eu conheci, porque ela me contou sua história, conhecia sua família, ela conheceu minha família, então eu pensei, não. Comecei a descobrir um monte de coisa a respeito dela, o jeito dela, os hábitos dela e a mesma coisa, ela de mim. E nem tudo me agradava. E eu era muito menino, quando eu olho para trás, ela era muito mais madura emocionalmente do que eu, que não é a norma. Geralmente, a jovem mulher se amadurece, não só fisicamente, mas emocionalmente, é muito mais madura com 20. Se ela está com 24, ele está com 24. Na verdade, ela está com 26, ele está com 18. Ou seja, emocionalmente, a mulher desenvolve mais rápido. Então, foi o caso dela. Graças a Deus, Judite teve muita paciência. E uma das coisas que aprendi a fazer logo era pedir perdão. Eu não diria isso para difamar meu pai, mas eu nunca ouvi meu pai pedir perdão de ninguém por nada. E meu pai era um pastor, era um bom homem, um homem de Deus, não resta dúvida. Mas eu vi ele agir de forma em casa e às vezes na igreja que não era correta. Não eram tremendos pecados, mas maneira de tratar pessoas com falta de respeito. Às vezes da maneira que ele falava com minha mãe. Meu pai morreu com 96 anos em 1998. Hoje você fechou muito bem essa relação com seu pai, com a sua família. Sim, graças a Deus. Quando ele morreu, a gente estava bem. Meus irmãos, não. Até hoje, eu tenho 2 irmãos mais velhos que têm dificuldade lembrando do papai. Mas eu e papai, a gente estava bem. Mas eu creio que, de certa forma, pensando no exemplo de casa e entendendo que eu vou fazer burrada, vou fazer coisas que vão ofender Judite e vou ter que pedir perdão. E
Agora, o interessante é que eu tive que aprender a pedir perdão, ela teve que aprender a perdoar. Porque na casa dela, a mãe dela, que era uma pessoa muito boa, muito crente, mas ela demorava em perdoar. Ela disse que às vezes ficava uma semana sem ela falar com o papai. Então ela disse que foi horrível sentar à mesa à noite e papai está lá, mamãe está aqui, todos juntos, e a gente está conversando e pai e mãe não se falam. Porque ele fez alguma coisa que ela não gostou e, para ferrar, durou. Então, são coisas assim. Eu estou falando na coisa prática. Requer trabalho, persistência. Entender que seu cônjuge é uma pessoa a ser conhecida, respeitada e servida. Amém. Estou elaborando um pouco mais dessa ideia, porque eu pensei que conhecia e não conhecia. Estão doendo, mas nós vamos ter que fechar, porque senão eu não consigo gravar. Ok, tá. Então, vamos parar por aqui e na volta a gente faz da próxima vez. Eu quero te agradecer imensamente por você ser aqui o nosso padrinho do Acervo de Memória. Está sempre disponível. Eu vou te chamar daqui mais ou menos um mês. Ok. Eu peço desculpa a você e aos assistentes, né? Que às vezes eu vou conversando, eu vou contando a história e demora. Peço perdão. É uma delícia. Quantas pizzas a gente comeu junto e fechamos o restaurante, hein? Pastor, então eu te agradeço. Deus abençoe a todos. Agradeço a audiência. Quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no Acervo de Memórias, em Selvas, Selma Elvas Dantas, a nossa pastora da Batista Abapai, estará aqui conosco. Eu conto com vocês e te deixo um beijo imenso, pastor Davi. Muito obrigada pelo apoio, carinho. Um beijo para a Judite, para todos. Tá. E a gente continua a nossa entrevista com o pastor David Jones daqui a mais ou menos um mês. Tá bom. Não estou indo para lugar nenhum. Pastor, te amo, Davi. Um beijo, um beijão imenso. Muito obrigado. Tchau para todos. Que Deus abençoe. Amém. Tchau.